Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio: Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional, e é com grande satisfação que eu divido esta bancada remotamente com Luiz Felipe Costa, meu amigo de São Sebastião e presidente da Comporto. Luiz Felipe, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao programa Papo de Porto 013. Para mim é um prazer enorme estar falando com você aí, direto de São Sebastião. Luiz Fabiano, para mim é uma honra enorme poder fazer parte aí do seu programa, poder trocar essa conversa, esse papo bom de Porto, junto com os nossos companheiros e irmãos aí, Porto de Santos, levando um pouco da nossa realidade aqui, do nosso Porto vizinho, São Sebastião, até vocês. Uma honra. Obrigado pela oportunidade. Legal. Luiz Felipe, a gente fala de crescimento e desenvolvimento dos portos, né, no Brasil. O último ano e a última década tem sido muito interessante, né? A gente bateu o ano de 2025 em 1,40 bilhões, né, de toneladas, é muita coisa, né, para o Brasil. E dentro desse movimento todo a gente tem os portos. E aí eu gostaria de saber, primeiramente, né, qual o seu pensamento. A gente vai contextualizar a questão de privatizações, né, e de arrendamentos, mas eu me recordo que há um tempo não tão distante, a gente teve a questão da desestatização da Companhia Docas. Eu queria trazer começar com esse assunto, para que a gente possa chegar aqui para os nossos internautas e para quem nos acompanha, sobre a questão dos arrendamentos portuários em São Sebastião e os impactos que ele pode trazer. Primeiramente, você me explica o porquê que nasceu essa ideia da desestatização do Porto de São Sebastião também, né? Excelente pergunta. Só para relembrar aos nossos ouvintes, né, internautas, o processo de desestatização foi uma criação do governo passado, do governo Bolsonaro, aí encabeçado inicialmente por Paulo Guedes, no Ministério da Economia e, de alguma forma, assambarcado pelo Ministério de Infraestrutura do Tarcísio. Para começar a conversa, nós temos que deixar claro a todos que nos ouvem que nós temos diversas modelagens de administração e gestão portuária, não é? E a mais abraçada nos portos internacionais do planeta é o landlord, na qual nós fazemos parte desse processo. E esta desestatização foi uma criação do governo australiano e que foi importada para o Brasil. O que significa ser a desestatização? É transformar uma autoridade pública de comando público, daquela gestão de zeladoria e administração do setor portuário, e passando isso para a iniciativa privada. Geralmente, quem tem interesse nesse processo são os bancos de fomento, bancos que fazem uso de ativos dos governos para fazer dele um meio de ganho para seus bancos, né, e seus investidores. Na Austrália, isso foi um desastre. Foram 6 portos, os principais portos australianos, desestatizados, e eles viraram assim um problema sério na logística e criaram dentro da Austrália uma coisa chamada inflação portuária, porque todas as tarifas, todas as tabelas ali utilizadas como meio de ganho e movimentação de dinheiro para as infraestruturas portuárias da Austrália foram absurdamente aumentadas. Em alguns casos, algumas tabelas, como é o caso do Porto de Melbourne, foi na ordem de 1.023%. Então, este modelo veio para o Brasil por força
do Paulo Guedes, que é um banqueiro, que é um cara que trabalha com esse tipo de mercado financeiro, para aplicar nos portos brasileiros. Quais portos? Começou com Vitória, Santos, vocês estavam na linha de fogo, e Itajaí. Quem são esses 3 portos? Os 3 principais portos de movimentação de contêiner do nosso país. E aí, nós tínhamos um cara chamado Dória, João Dória, no governo do estado de São Paulo, que não fazia ideia do que fazer com o Porto de São Sebastião, incapaz em fazer uma indicação de pessoas com capacidade de gestão, em que pese o seu presidente, à época, ter sido um cara que tenha se esforçado bastante. Quando eu falo presidente, o indicado por ele para ser aqui o nosso presidente nas docas de São Sebastião, um cara bastante esforçado. Mas ele, enquanto governador, não fazia ideia de como fazer gestão deste ativo. Subiu a Brasília e bateu na porta do Paulo Guedes para entregar de graça o Porto de São Sebastião junto a esse programa de desestatização. E nós iniciamos um processo, um trabalho aqui em São Sebastião muito firme, muito forte, contra este processo. E nos unimos, enquanto comunidade portuária, aí operadores, agentes marítimos e, inclusive, os nossos sindicatos, todos os nossos sindicatos entraram muito firme nesse processo, e começamos a ter um trabalho de discussão sobre o tema e o quanto isso poderia nos afetar aqui em São Sebastião. Foi uma luta muito difícil, numa época difícil, em meio a uma pandemia. Todas as nossas reuniões tinham que ser virtuais. Tivemos 4 reuniões com o BNDES sobre esse tema. Nos preparamos juridicamente para um enfrentamento, propusemos uma ação contra isso, tivemos a primeira liminar favorável. Infelizmente, houve uma articulação política muito forte nos tribunais regionais locais nossos e eles acabaram quebrando isso. Porém, esta luta de São Sebastião contribuiu para um processo, um documento que nós produzimos e que nós entregamos ao próprio, então, candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E a palavra dele foi a seguinte: em vocês vencendo, mantenham isso, luta. Se nós vencermos as eleições, nós vamos rever esse processo e não vamos desestatizar esses portos. Infelizmente, nesse meio tempo, Vitória já tinha tido o processo de desestatização, o leilão já tinha ocorrido, e está lá como está, né? Ou seja, hoje é uma gestão privada, na mão de gente que está pensando apenas na questão de aumento das tarifas. A primeira tarifa já foi aumentada há algum tempo atrás, com a justificativa de recuperação de capital no investimento que não foi deles, foi do governo federal. Aumentaram 900% a tarifa da tabela 1. Depois isso teve uma ação judicial que derrubou para 600%. Mas eles têm essa visão. Já perderam algumas cargas, porque já ficou um tanto difícil a movimentação de algumas cargas lá. E essas cargas já foram buscar portos alternativos, como Rio de Janeiro, Bahia e até mesmo Santos. Algumas cargas já foram desviadas. É isso que acontece numa desestatização, porque você tira o público para o privado, e nós não estamos falando de quem faz gestão melhor. Nós estamos falando de como você olha para o ativo. O ativo público como este, ele não pode dar prejuízo, mas, por outro lado, ele não tem que dar um lucro absurdo, abusivo, de modo que impeça o usuário de fazer aquilo que era feito, ou seja, a sua capacidade de usar aquele espaço para a movimentação das suas cargas, para exportação e importação. E isto, quando ocorre de forma desregrada ou de forma que exagere a mão, você causa um dano a esses usuários e, claramente, a toda a comunidade portuária, aos operadores e, consequentemente, a nós, trabalhadores, que vemos as cargas sumirem dos nossos portos, do nosso cais. Isso é terrível. Né? Mas parece que lá se encontrou, de alguma forma, pela importância que Vitória tem neste hub e na sua atividade portuária, acabou se encontrando um certo equilíbrio. A perda existiu, mas não foi tão significativa. Graças a Deus, São Sebastião, Santos e Itajaí, por força de um documento que nasceu na beira do cais de São Sebastião, no qual fui o redator e subscrevi junto com os meus companheiros aqui, Robson, Nadinho, seu amigo, inclusive,
né? Aham. E também, na época, o Schenga, nosso presidente dos arrumadores, entregamos ao presidente Lula e que cumpriu sua palavra de não continuar o processo de desestatização. E aí vem a discussão sobre as questões de arrendamento, tanto Itajaí, hoje Santos com a STS 10 e agora São Sebastião na SSP 0. Quando você fala das cargas, Luiz Felipe, eu me recordo que o Porto de São Sebastião tinha bastante uma movimentação significativa de cargas a granel, também passou também a movimentar bastante automóveis, né? Teve uma movimentação muito boa de automóveis e agora está atraindo cargas, está atraindo investimentos. Quando você falou do BNDES, de captação de banqueiros, a gente fica. Eu acho que não tem para onde a gente correr quando a gente fala de investidores, principalmente os internacionais, que é o que está acontecendo aqui no Porto de Santos, né? Que é o que aconteceu no Porto de Itajaí, mas muito embora o Porto de Itajaí esteja hoje com a JBS, né? Mas aqui no Porto de Santos a gente está tendo uma concorrência, né? Para essa área do STS 10 e de vários armadores que tem gerado questionamentos. Hoje, falando desses arrendamentos, primeiro eu quero falar do governo do estado de São Paulo, né? E falando desses arrendamentos, existe um player muito forte batendo nessa tecla de um arrendamento único, é isso? Bom, quando nós falamos em poder de capital, né, poder econômico, e quando ele está associado a uma questão de poder político, certamente, pela pressão que nós estamos sofrendo, da forma como tem sido feita, para o arrendamento SB 01 de São Sebastião, certamente tem um grande player por trás disso. Certamente existe alguém com muita força econômica e com influência política junto ao governo do Estado de São Paulo, junto ao governador Tarcísio de Freitas, que pretende fazer de São Sebastião o que uma vez conversando com o Frederico do Singer, seria o equivalente a um tupizão. O tupi, para ele existir, ele tem que ser fora da área do porto organizado. E no caso de São Sebastião, eles querem criar um monopólio privado por meio deste arrendamento dentro do porto público organizado. O porto de São Sebastião, que hoje contempla 4 operadores portuários que disputam entre si as cargas aqui operadas, disputam entre si o nosso único berço atual. Berço esse que até 2025 fez milagre, nós conseguimos com um único berço alcançar margens que antes eram inimagináveis de utilização, chegamos a 98% de uso, de ocupação do nosso porto, do nosso berço, alcançando ali 24, 1,5 milhão de toneladas movimentadas entre açúcar, coque calcinado, cevada, malte, barrilha, sulfato e também o gado vivo que nós temos aqui no nosso porto, com uma peculiaridade. E, enfim, nós alcançamos um nível de utilização e de uso, de movimentação de carga que antes nunca tínhamos visto. E que alguns no passado diziam que jamais conseguiríamos alcançar sequer 1 milhão de toneladas movimentadas no Porto de São Sebastião. A nossa média de movimentação no Porto de São Sebastião nos anos anteriores ficava oscilando entre 500 a 750 mil toneladas. Né? O máximo que nós havíamos conseguido antes conquistar tinha sido em torno de 800 mil toneladas. E no ano de 23, nós rompemos a barreira de 1 milhão de toneladas, por força do quê? Do investimento dos nossos operadores, por força de toda uma ação comercial desenvolvida com eles, compartilhada com os sindicatos, porque os sindicatos mergulharam nesse processo, Luiz, Fabiano, para você entender, da seguinte forma, discutindo diretamente com a classe capital, quais seriam os nossos termos de negociações de acordos coletivos, porque nós precisávamos estar competitivos no mercado. Então, para você ter uma ideia, no caso da sacaria, né, quando o açúcar para canteio, nós tivemos ali a maturidade dos sindicatos em entregar 65% de desconto sobre a movimentação da sacaria. Então, daquilo que havia como taxa estabelecida em nosso acordo coletivo, nós negociamos 65%.
aquele valor para que nós pudéssemos estar ali dentro de um padrão de competitividade com os demais portos que operam essas cargas. Aí estamos falando de Santos, Paranaguá, Vitória e por aí vai. De modo que nós ficamos a um patamar interessante e a carga veio. E nós operamos açúcar ao longo desses últimos 3, 4 anos de forma assim ímpar, muito eficiente. Chegamos a bater aqui com facilidade a 7.000 toneladas de prancha dia. Em algumas oportunidades, chegamos a alcançar 10.000 toneladas de prancha com sacaria. Tá? E assim, sem os shiploaders, etc., como tem aí em Santos. O que demonstra a intenção da comunidade como toda, aí eu agrego valor, capital, trabalho, né, de poder dar o máximo de eficiência na sua operação. Mas isso nos custou muito caro. Muito caro. Porque a autoridade portuária, por sua vez, vendo esta eficiência, passou a exigir como prancha mínima valores não existentes em nenhum porto do Brasil. E pior, estabeleceu mecanismos de punição no caso de não alcançar essas pranchas, que são elevadíssimas, né? Que nós alcançamos por uma questão de ajustes operacionais, mas que são difíceis de serem alcançadas. E quando não alcançadas, temos que pagar 25% de multa em algumas tarifas aqui estabelecidas, como a tarifa tabela 3, que é a de infraestrutura terrestre, por conta de não ter alcançado aquele patamar. O que isso significa dizer é o seguinte: na mesma mão, a Companhia Docas aumentou consideravelmente os seus valores operacionais nossos. Nossas tabelas, de 23 para cá, tiveram um aumento médio na ordem de 60%. Muito acima de qualquer índice inflacionário aplicado a este período. Em alguns casos, como é o caso do malte, nós tivemos 112% de aumento na tarifa 3, que é da infraestrutura. Isso atinge em cheio o coração econômico de quem opera essa carga em São Sebastião. Este cara vai procurar uma alternativa operacional que não seja mais São Sebastião. E isso nos faz o seguinte: nós vamos perder o malte. Esse é um ponto. Mas não bastasse isso, perdemos outras cargas por outras questões, mas em princípio também, principalmente, pelo número excessivo nos aumentos tarifários, que aqui em São Sebastião são semestrais, não são anuais. Em janeiro eles estabelecem uma nova tarifa e em julho eles vêm com nova tarifa. Ou seja, é impossível fazer o óbvio de qualquer plano de gestão logística, que é a previsibilidade. A previsibilidade de custos operacionais para as tuas cargas. Eu estou falando especificamente dos nossos usuários, que são os nossos grandes clientes e que fazem com que a nossa atividade seja viva. Eles são o sangue da nossa operação. Sem os nossos usuários, nós não temos operação. E qual o retorno? Deixa eu te perguntar um negócio, Luiz Felipe. Qual o retorno de tanta arrecadação que vai para o Estado, obviamente? Qual o retorno que tem concreto para o Porto de São Sebastião? Há uma expansão prevista, né? Eu vi uma vez, acho que há 3 ou 4 anos, eu estava voltando no Rio de Janeiro, estava voltando de Angra dos Reis, eu vi ali a amplificação da Tamoios, né? Vi o viaduto ali na entrada de São Sebastião construindo, né? Já estava em fase de finalização. Esses investimentos nessa infraestrutura terrestre, eles têm que visar o quê? A movimentação no porto, certo? Investimento no porto, em zona contígua de porto, expansão de capacidade de berço, né? Adensamento de áreas, isso daí tem sido feito pelo governo do estado de São Paulo, né? Para poder atrair mais carga, porque você está me falando que a cevada, ela está, logo ela está procurando outro... O malte, perdão. O malte, logo está procurando outro lugar para poder ser movimentado. E aí você está afugentando cargas. Se você está afugentando cargas, automaticamente, às vezes, você não tem nem necessidade de investir no porto, correto? Né? Se você não vai ter carga, por que você vai ter investimento? E qual o panorama que vocês fazem
dessa questão de maior recolhimento de taxas versus esse afugentamento dessas cargas. O que o governo tem trazido aí de investimento para o Porto de São Sebastião concretamente? Essa é a pergunta que vale bilhões, porque de fato não temos visto isso. Então vamos voltar um pouco ao tempo. Na gestão do Geraldo Alckmin, enquanto governador do estado de São Paulo, e vamos lembrar que Geraldo Alckmin é um homem do Vale do Paraíba, e vamos lembrar que São Sebastião faz parte da grande macro-região do Vale do Paraíba, e vamos lembrar ainda que o Porto de São Sebastião foi construído na década de 30 para justamente atender a demanda agrícola da região do Vale do Paraíba. E, posteriormente, o Porto de São Sebastião foi, e ainda é até hoje, o principal hub portuário da movimentação das indústrias paulistas. Quando eu falo isso, eu estou me referindo às indústrias vidreiras. Quando se fala em indústrias vidreiras, você fala, ao mesmo tempo, das indústrias automobilísticas. Nós estamos falando das indústrias do setor de construção civil e nós estamos falando das indústrias do setor de higiene, né? No caso aí, a grosso modo, a barrilha serve para todos esses mecanismos industriais produzidos pelo estado de São Paulo. Então, a barrilha, inicialmente, é o nossa principal carga ao longo de pelo menos 3 décadas, para alimentar o quê? Justamente essas empresas. A maioria delas ali distribuídas ao longo do Vale do Paraíba. E outras que sobem em direção à região Campinas. E Araraquara e por aí vai. Muito bem. O Geraldo Alckmin previu o seguinte, o grande corredor do estado de São Paulo, um corredor de exportação do estado de São Paulo, que compreendia a Dom Pedro, a Carvalho Pinto, a Tamoios. A visão que o governador tinha era da ampliação, a duplicação da Tamoios, com uma duplicação da serra e um contorno norte e sul, ali desobstruindo a cidade de Caraguatatuba, com um fluxo turístico para o norte em direção a Ubatuba e um fluxo portuário / turístico para São Sebastião no seu contorno sul. Nossa estrada hoje ela é considerada uma estrada nível 1, ou seja, nível máximo de desenvolvimento. Pelo quê? Ela chega direto na atividade, direto no porto, a nossa estrada desemboca direto na área portuária, e hoje nós temos uma alça que faz a ligação do porto direto para a estrada. Portanto, a nossa estrada e a nossa movimentação de carga hoje não mais passa pela região urbana, ela vai direto ao setor portuário. Isso tudo foi planejado lá atrás. E esse dinheiro já vinha sendo aplicado. E quem fez a aplicação desse dinheiro foi a iniciativa privada através da PPP, construída com a Nova Tamoios. O governo do estado de São Paulo ainda, enquanto havia o Geraldo Alckmin, depois o Márcio França, tinha uma participação de investimento, a outra era da iniciativa privada. Quando entrou Dória, ele estancou esse processo, ficou 3 anos com a estrada parada, e só retomou quando, no final da sua gestão, ele fez um acordo com um aditivo junto a Tamoios, Nova Tamoios, ampliando o prazo deles de exploração, na contrapartida que eles concluíssem um trabalho que o governo do estado de São Paulo, o dinheiro público, não fez. Então, eles vão lá, fizeram, terminaram, já está inaugurado. Foi Tarcísio quem acabou inaugurando, acabou sobrando para ele, no colo dele. Mas isso tudo foi iniciativa privada, foi dinheiro privado, mediante este contrato de concessão com a Tamoios, que se estendeu por mais prazo para que eles pudessem ter a compensação do investimento feito. Então, aí, não entrou dinheiro do Estado. Entrou numa certa altura, até um certo momento. Depois foi mudando as gestões, o dinheiro não entrou mais. E para ela chegar onde ela chegou, estar como ela esteve, foi a iniciativa privada que bancou para que, mas na compensação, essa concessão aí um pouco mais ampliada para seu fechamento de caixa. Perfeito? Tudo bem, tem.
No que tange à ampliação do porto propriamente dito, o governo do Estado não tem feito sua parte. Nos últimos 5 anos, nós fizemos os levantamentos. O governo do Estado, em questões de manutenção, nos últimos 10 anos aproximadamente, eles investiram 250 milhões de reais. A iniciativa privada, agora voltando aos operadores portuários de São Sebastião, investiram em 5 anos 390 milhões de reais em áreas internas ao porto e externas para poder formar um pulmão suficiente de recepção de carga, movimentação no fluxo de importação e exportação, para que nós pudéssemos aumentar a nossa condição de movimentação de carga. Então, assim, nós arrecadamos em torno de quase R$ 1 bilhão em ICMS das cargas movimentadas no Porto de São Sebastião. Nós temos hoje um superávit na própria Companhia Docks, mas que ele já vem ocorrendo desde 2022, 2023, com um acréscimo significativo na receita, mas a gente não vê a contrapartida. Um dos grandes problemas nossos, um dos nossos gargalos, é a própria questão do calado. Nosso calado natural no porto organizado, ele é excelente, ele é o melhor do Brasil. Nós temos 25 metros de calado natural. Não há lugar no Brasil que tenha isso. Um dos berços da Petrobras aqui em São Sebastião tem 33 metros de profundidade, com condições de receber navios até 26 metros de calado. Mas o nosso berço, como ele tem uma concepção dos anos 30, ele é raso. Nós estamos aí na ordem de 10 metros de profundidade, mas com necessidade de dragagem. E nós tivemos aí um processo muito lento nos últimos anos de ajustes desse calado. Parece, as coisas não andaram dentro de uma forma correta. Nós percebemos o empenho do presidente nesse sentido, mas foi muito mal providenciado. Nós ficamos muito tempo à mercê de um berço com restrições de profundidade, que prejudicou, de alguma forma, as operações do nosso porto, né? Agora estabilizou, mas agora nós não temos carga. Agora, diante de todo o aumento tarifário que eles fizeram dentro do Porto de São Sebastião, da forma como eu comentei, as cargas estão sendo afugentadas. O açúcar era aqui operado pela Raízen. A Raízen está com um problema de ordem financeiro, está aí com recuperação judicial, está se reajustando. Mas o açúcar continua operando no Brasil. E nós trouxemos clientes para operar o açúcar em São Sebastião. Os caras amaram o porto, amaram as estruturas montadas. Bom, prepara a cotação. Bateu, a gente vai fechar a conta aqui. Não fechou a conta. Não fechou a conta. O Porto de Santos está 50% mais barato que nós. Isso, naquela história que eu contei, que lá atrás, em 22, a comunidade portuária, o trabalhador portuário, os sindicatos, fecharam um desconto de 65% na sacaria e 40% no Big Bag. Então, lá atrás, nós éramos competitivos, mas as tarifas estavam também competitivas. Hoje, as tarifas portuárias de São Sebastião são proibitivas. Aí a pergunta que talvez você possa fazer: por que a autoridade portuária fez isso? Então, mas ela foi uma questão proibitiva com relação ao aumento de taxas e tudo mais. Você falou da questão de calado, mas esse investimento que eu perguntei para você era justamente para quê? Para ampliação do porto. E se você tem 33 metros de profundidade para a Petrobras, né, então você homologa navios aí de 300 a 400 metros de comprimento. Não seria louvável também homologar esse tamanho de navio, já que, por exemplo, o Santos homologou 366 aqui, né, através de estudos da USP e tudo mais. Adentrar mar adentro tem algum problema? Né, porque aí você evitaria, com a corrente marítima que existe aí entre Sebastião e Ilhabela, você evitaria a dragagem, porque a própria corrente marítima ela leva e traz e ela faz a sua dragagem natural. Não seria louvável a ampliação dos berços e avanço dos berços para o meio do canal, como tem o berço da Petrobras? Já existe um projeto nesse sentido? Existe. É o projeto do arrendamento. É o projeto do arrendamento, que inicialmente, no trabalho, nos estudos feitos pelo InfraSA, com a nossa contribuição,
esse arrendamento se daria um prolongamento de uma ponte de acesso a um berço esse que seria inicialmente em L. Então, o berço externo seria exclusivo do arrendatário investidor e o berço interno nos daria condições de um berço público. Isso estava dentro do desenho apresentado pelo InfraSA na nossa audiência pública em 24. Isso daria uma expansão de movimentação de carga portuária absurda. Então, para um lado direito do porto, aconteceria o arrendamento, seria ele focado, se assim pretendesse o investidor, na movimentação de contêiner, tendo ele um berço com aproximadamente 20 metros de calado, 20 metros de profundidade, possivelmente, ou poderia chegar a 20 metros de calado, se assim o quisesse, tá? Porque nós temos condições para dar 20 metros de calado no berço externo, que é o grande filão, é a cereja do bolo do Porto de São Sebastião, é esta condição, sem ter que fazer investimentos contínuos na área de dragagem, ou seja, o cara vai ter, para o resto da vida, 20 metros de calado sem ter que gastar R$1 ali, $1. E a parte interna seria pública, de modo que nós conseguiríamos, com os operadores portuários, ter condições de trazer navios maiores. Isso ampliaria, inclusive, as condições de aumento da mão de obra do trabalhador portuário, Fabiano. Ou seja, hoje que nós estamos aí num universo em torno de 200 pessoas, nós teríamos que chegar a 300, 400 pessoas podendo estar movimentando e trabalhando, porque nós teríamos 2 berços, o berço atual e o berço novo. E esse novo berço podendo operar com 3, 4 ternos, coisa que hoje em São Sebastião nós não temos condições de fazer, o máximo que nós temos é 2 ternos, até por falta de gente, né? Se fizer um terceiro terno, a gente falta gente, não tem gente. Nós temos outras atividades, né, no nosso porto, expedição, recepção de carga, tem operações de apoio marítimo no berço interno, então vai acabar faltando mão de obra. Mas numa condição em que nós tivéssemos um novo berço, nós teríamos que abrir aqui uma seleção, um processo seletivo para receber mais gente. Nós dobraríamos ou até triplicaríamos a quantidade de trabalhadores portuários dentro da atividade do nosso porto. Isso seria magnífico. Ao mesmo tempo que você aumenta a quantidade de empregabilidade pelo próprio arrendatário, né? Em que ele vai ter ali a sua chance de fazer suas vinculações ou até contratações fora do sistema para a tua atividade administrativa, etc. e tal. Isso para nós era o melhor dos mundos. Porto público com arrendamento privado, investimento, berço profundo, podendo se estender ao invés de L, fazer um T, hoje é T, no projeto que se quer apresentar, a pedido do governador Tarcísio, é um T, não é mais um L, mas aí com 2 berços exclusivos para o arrendatário, não tendo nenhuma oportunidade ou alternativa para um berço público que fosse interno, ou seja, ele exclui por completo a presença da concorrência, da livre concorrência, né? Do que é básico numa lei de mercado. Lei de mercado. Lei de mercado. Livre concorrência, liberdade de escolha do seu cliente e competição de preços. Não vamos ter mais dentro de um projeto que o Tarcísio está querendo impor goela abaixo do governo federal. Só que nós fizemos uma resistência nesse processo, por isso que você aí nos acompanhou em alguns eventos em Brasília e conseguimos, através da nossa união com o Porto presente, e o Comporto, só para esclarecer, é o Comitê de Desenvolvimento do Porto de São Sebastião, onde congrega aí todos os sindicatos, operadores portuários, agentes marítimos, outros stakeholders do nosso mercado, incluindo aí, como nossa cereja do bolo, o setor acadêmico, representado por professores da FATEC, que muito nos ajudam em diversas ações que nós tomamos. Dito isso, nós estivemos nessa atividade política envolvendo quem? As forças políticas locais. Temos o nosso prefeito, que foi um grande defensor da nossa causa, continua sendo nosso defensor nesse aspecto, envolveu deputados federais para que pudéssemos estar acobertados também pela força política
né, do Congresso Nacional, através das suas representatividades paulistas, e conseguimos criar um mecanismo de falar, pera, não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que preservar o porto público, o berço público e áreas públicas para que os nossos operadores credenciados possam desenvolver sua atividade. Bonito tem. Em se fazendo desta forma, o que faz o governo do Estado de São Paulo através da sua delegação no Porto de São Sebastião? Ele aumenta as tarifas. Ele não só aumentou as tarifas, como criou uma regulação portuária, de exploração portuária absolutamente confusa, interpretada à sua própria moda unilateralmente. Em diversas vezes, eles aplicam novas tarifas por interpretação ou aplicam novas medidas de imposição na exploração do Porto de São Sebastião que dificulta o trabalho do operador e que cria mecanismos de expulsão de nossas cargas. Então, se não vai por bem, vai por mal. Ou seja, não vai por bem no meu edital, que vai sair para um monopólio privado, excluindo toda a concorrência, excluindo todos os operadores portuários, colocando 600 trabalhadores, que é mais ou menos o número que nós tínhamos até então, porque hoje já contabilizamos 220 pessoas desempregadas desses operadores portuários. Então, o impacto já começou a ocorrer na nossa cidade, um impacto socioeconômico. Desemprega esse pessoal e coloca só um sujeito para fazer o trabalho. Quanto que esse cara vai absorver desse mercado, eu não sei. Presumivelmente, ele não vai absorver o todo, esses 100%. Então, nós vamos ter um prejuízo socioeconômico nesse processo e que vai acarretar, consequentemente, uma fissura na cadeia logística que nós atendemos hoje a indústria paulista. Quando nós falamos... E aí, como eu falei, se não vai por bem, vai por mal, é porque na hora que você aumenta tarifas e as cargas fogem, você mata o operador portuário estrangulado, asfixiado economicamente. Quando você fala do operador portuário, Luiz Felipe, vamos lá, a gente está falando de uma parte da cadeia, né? A outra parte é a parte mais interessada ainda, que eu acho que muitas pessoas também acho que não consultam, que, por exemplo, é o importador dessa carga. É o quem contrata diretamente o usuário de fato de direito. O que o usuário tem feito nas suas câmaras de comércio, né? E porque o usuário ele trata de números. O que o usuário tem feito e qual a proximidade entre vocês e o usuário final, né, dessa carga? A carga veio, por exemplo, você está falando da barrilha, que é para o vidro, a barrilha ela serve para decantação de piscina, ela serve para a indústria farmacêutica, ela serve para uma série de fatores. Isso. Quando traz essa carga, o importador, vocês têm conversado, até a Comporto tem conversado diretamente com o importador? Há um pool de importadores também fortalecendo a causa de vocês nesse sentido? Excelente pergunta. Sim, a Abvidro, que é a Associação Brasileira da Indústria Vidraceira. Ele não está inserido no nosso Comporto, porque eles falam, ó, eu vou com você, mas deixo ao Comporto para que vocês trabalhem aí diretamente. Eles têm participado de todas as reuniões conosco em Brasília. Hoje a Abvidro ela é presidida pelo Lucien, e ele tem sido enfático no risco que pode ser causado a esta cadeia logística. Isso foi uma fala direta dele com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Nós tivemos com ele. E ele chegou ao presidente Geraldo Alckmin e disse o seguinte: o senhor não intervir neste processo, o senhor vai causar um dano que vocês não fazem ideia. Claro que não cabia a ele mexer nesse processo, porque isso está correndo pelo Ministério dos Portos, com quem nós temos tido reuniões sequenciais. Nós tivemos reuniões desde Márcio França com eles. Quando o Márcio França assumiu, e diante daquele cenário que a desestatização não ia mais acontecer, nós sugerimos, né, que nós pudéssemos entregar um documento ao Márcio França dizendo, ó, ministro,
você está assumindo agora aqui o seu ministério, vem esse papo furado da desestatização, a gente conseguiu desmistificá-lo e enterrá-lo, mas assim, nós queremos dizer, enquanto cidade, enquanto comunidade portuária, o que seria bom para a atividade portuária de São Sebastião. Nós preparamos um documento, Fabiano, de calhamaço. Nós fizemos uma compactação dos últimos documentos produzidos ao longo dos 5, 10 anos anteriores e entregamos para ele com 10 pontos que nós entendíamos como correto. Uma dessas coisas que nós dissemos a ele era o arrendamento diário no Porto de São Sebastião. A necessidade de investimento privado. Então, nós somos favoráveis ao arrendamento. Mas um arrendamento parcial. Um arrendamento que não vem com o intuito de expulsar quem está trabalhando e de estrangular o trabalhador. Porque o que vai nos restar não é mais o avulso, é o vinculado. E você sabe que no vinculado você tem uma perda de renda. Absurdo. Considerável. Então, assim, há um achatamento no nosso ganho se isso acontecer. E nós entregamos para ele esse documento que, de algum modo, gerou esse processo de discussão sobre o arrendamento do Porto de São Sebastião. Depois tivemos conversa com o Silvio Costa Filho, e que ficou espantado com a nossa reação ao projeto de monopólio privado, porque ele disse, poxa, eu pensei que estava tudo acertado com o governador, porque foi o governador que ligou para mim e me pediu monopólio privado. Logo após a nossa audiência pública. Nossa audiência pública foi em dezembro. Em fevereiro, eles mudaram tudo e apresentaram um projeto que não foi discutido em audiência pública e não, muito menos conosco, já com essa visão de monopólio privado. E aí nós fomos ganhando espaço e conseguimos recuperar as áreas que estavam nos arrancando. E conseguimos agora chegar a um bom termo. E isso será rediscutido ou vai ser dado um novo andamento a partir das eleições. Há lá um posicionamento nosso. Só que no meio deste tempo, o que está fazendo a Companhia Docas, sob o mando do Tarcísio? Aumentando as tarifas absurdamente, espantando nossas cargas. E nós estamos ficando aqui, como te falei antes, até 2025, nós chegamos a ter 98% de ocupação de berço, o que não é bom. Do ponto de vista da logística portuária, isso não é bom. Isso é colapsante. Uhum. Por outro lado, para nós trabalhadores, isso é ótimo, isso é excelente. Para os operadores também. Para a geração de riqueza da cidade, não se fala, né? Nem precisa falar. Hoje, mês passado, nós tivemos 48%, 45% de ocupação de berço. Não chegamos a alcançar sequer 50% da ocupação do berço. Ficamos 17 dias sem navios aqui no porto. E por incrível que pareça, que hoje nos salva com o feijão com arroz no prato do trabalhador, é o gado vivo, que continua operando no nosso porto. Mas as outras cargas, esmiuçaram. Perdemos 40%. Um dos operadores perdeu 40% da sua barrilha para o porto de Santa Catarina, São Francisco do Sul. A outra carga que eu pessoalmente trabalhei ao longo de 10 anos para que essa carga viesse. O coque calcinado. Uhum. 10 anos trabalhando em cima dessa carga. Consegui trazer em 22. Hoje, ela está trabalhando em Angra dos Reis. O último navio dela foi em dezembro do ano passado. Industrial Diamond, o nome do navio que operou aqui em dezembro do ano passado. Já vai fazer 8 meses que nós não temos uma movimentação de 1 grama desta carga no Porto de São Sebastião. O acúmulo disso fala-se em 800 mil toneladas. Então, de 2025 para 2026, ao longo do ano, nós teremos uma possível perda em torno de 800 mil toneladas. Se não forem 800, serão 600, 700 mil toneladas, algo assim. Vai deixar de movimentar no Porto de São Sebastião no ano de 26, em razão deste tarifaço do Estado de São Paulo contra o próprio Estado de São Paulo. É impressionante porque vocês, ao longo dos anos, né, de 500 mil passou para 700 mil, depois para 1.255.000, salvo engano, é isso? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Então vocês dobraram. Então vocês vão perder tudo que vocês ganharam ao longo dos anos
por conta simplesmente da mexida nas tabelas tabela 1, 2 e 3, né? No caso foi mais a tabela 1. Não foi não. A tabela 1 não se mexeu quase nada. Mas na 3... A 2, a 3 e a 5, que é do armazém, foram para as alturas. E você imagina, Luiz Felipe, a gente justamente a tarifa que atinge diretamente o usuário. Quando você falou de tarifa de armazém, vale lembrar que o Brasil é deficitário em armazenagem, né? Talvez a questão do armazém tenha sido o filão para que eles pudessem arrecadar mais. E uma outra pergunta que eu quero te fazer a gente tem aqui, por exemplo, em Santos, a gente teve o adensamento de novas áreas para ampliação do Porto de Santos. No Porto de São Sebastião, foi mexido na poligonal também para ampliação de novas áreas para o Porto de São Sebastião? Não, ao contrário. Mexeram para reduzir a poligonal. O terminal, Almirante Barroso, que é o berço, terminal da Petrobras, ele fazia parte integrante do Porto Organizado. Né? E subtraíram toda aquela área do Porto Organizado. Então, ou seja, é um TUP. Nós temos um TUP em São Sebastião hoje, que é a Petrobras. Ela está fora do Porto Organizado. Então, houve uma diminuição do espaço. Nosso espaço era bem maior. Legal. Luiz Felipe, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, que foi um programa rico, diga-se de passagem. Obrigado por ter enviado o documento aqui para nós, né? Mas o documento você é o primeiro a receber fora do nosso comporto, tá? Tá, Vamos entregar a autoridade portuária. Não, então. Eu tô aqui com o documento, me sinto lisonjeado até. É um documento detalhado, um documento rico, né? Falando de outras situações. E eu quero que você deixe aqui o seu recado, as suas considerações finais para quem você quiser e desejar. E fique à vontade, meu amigo, aqui o espaço é seu, você é um trabalhador portuário, além de fazer parte, e para quem não sabe aqui, o Luiz Felipe também é um conferente de carga e descarga, né? Então, são de mais pessoas assim que a gente precisa, né? De trabalhador portuário com cabedal elevado, né? E a gente tem muita gente boa no trabalho portuário que tem um cabedal elevado, né? Pessoas da sua envergadura também, e que sempre fortificam a questão do setor portuário nesse sentido, não só no sentido da movimentação da carga, mas no sentido de administração, no sentido de colaboração para formação de preços, para atração de cargas para o próprio porto. Obrigado pela tua participação, fique à vontade, meu querido, o programa é seu. Luiz Fabiano, eu queria te agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui fazendo uso do seu programa, um meio de expor, né, o que está acontecendo com o Porto de São Sebastião. Eu quero dizer que dentro desse contexto de envergaduras, de pessoas ligadas ao setor portuário, você, Jorge Fernandes e outros tantos, né, companheiros nossos da atividade, independente de ser da categoria de conferente, estiva, arrumadores, demonstram e são exponenciais nesse processo. Hoje, eu entendo, aí voltado para o nosso meio, né, trabalhador portuário, em especial, assim eu digo, nós que estamos como afluxos, nós temos que lutar porque há um plano maior, aí conduzido pela PL 733, de nos espremer, de nos excluir do processo, de nos colocar à margem daquilo que nós tivemos sempre como atividade principal de nossa vida. E da importância que nós temos dentro desse contexto. Eu quero aqui também ressaltar que entendo todas as dificuldades que as três federações nossas, têm enfrentado em Brasília. A pressão é muito grande, mas eles tiveram muita habilidade em conseguir conduzir até o presente momento algumas negociações que eu entendo cruciais. E hoje nós entendemos outra coisa, que é muito difícil nós fazermos a luta como fazíamos antigamente, que era simplesmente paralisar os portos e negociar. Hoje a discussão tem que ter um pouco mais de inteligência emocional, de paciência e de estômago, diria, para poder sentar com a parte contrária e tentar alcançar um caminho que nos equalize.
Eu entendo também que o que mais deixa todos muito preocupados dentro desta luta, na PL 733, é o que nós consideramos como cláusula pétrea, que é a exclusividade. Nós temos que lutar por ela até o último momento e, quando for necessário, seja, fazermos a greve final. A greve ela é um tiro, uma bala de prata. Ou ela funciona e mata o lobisomem, ou ela nos mata. Então temos que ter muito cuidado quando falamos de forma mais reativa e revolucionária para uma greve. E no que tange a nós, aqui no Porto de São Sebastião, a nossa luta ela é contínua, porque além dessa questão da PL 733, nós temos também o arrendamento que o governo do Estado de São Paulo, governado e comandado por Tarcísio de Freitas, pretende aplicar o que nós chamamos de desestatização disfarçada, camuflada, que é esta privatização total da atividade para um único operador. Nós não somos contra o arrendatário, nós não somos contra a iniciativa privada, o investimento privado, nós somos contra o monopólio privado. Isso nos destrói enquanto cidade. Não estou falando só de nós, trabalhadores portuários, não estou falando só de nós, os empresários do setor, estou falando da cidade. Porque a pretensão é de 35 prorrogáveis por mais 35 anos. São 70 anos em que vão colocar um principal vetor econômico do nosso município nas mãos de alguém que nós não sabemos quem, e só ele terá o poder de coordenar e dizer o que fazer com o nosso porto. São 70 anos, Fabiano. 70 anos nós comemoramos de história ano passado. Nós estamos no aniversário de 71 agora, completados no dia 20 de janeiro deste ano. Então, assim, é muito tempo, nós estamos falando de gerações à frente, e o cuidado que nós temos que ter hoje é muito importante, porque isso retrata o nosso futuro, o futuro de nossa cidade e das nossas gerações. Isso vale para todos nós, trabalhadores portuários de São Sebastião, nesta luta que nós travamos contra o monopólio privado, e vale para todos os trabalhadores portuários no contexto da PL 733. Precisamos estar unidos, fortalecidos para essa luta. Muito obrigado, Fábio. Obrigado você, Luiz Felipe. Obrigado pelo programa, por elucidar aqui para quem nos acompanha aqui no canal do Papo de Porto 013. Para mim foi um prazer, não sabia que estava nesse pé, não sabia que tinha perdido tanta carga, né? E a gente preza pelo fortalecimento das categorias aí. Eu sei que tem muita gente boa também que faz um belíssimo trabalho. Me espantou muito também, Luiz Felipe, a questão de vocês reduzirem a 65% para atrair mais cargas, quer dizer, ir atrás do trabalho. Então eu parabenizo aí essa atitude, né, e a compreensão de todos, que a gente sabe que é muito difícil num momento complicado que a gente vive da vida, você reduzir ainda mais a questão do seu ganho, né, de ter seu ganho. Mas em contrapartida, a atração de cargas ela veio, só há esse pequeno detalhe que é o governo indo contra a questão do trabalhador, né, no sentido de não ter a atração de cargas e sobretaxando a movimentação no Porto de São Sebastião. Mas fico... E contra o empresário, eu quero deixar conta, porque você está aqui, contra o empresário. Não é só contra o trabalhador. Isso. Contra o empresário que investe aqui, que traz a carga. Que o empresário, contra a questão do empresário local também, né, vale ressaltar. Mas obrigado aí por elucidar, tá? As portas estão abertas, o programa está aberto, você é um amigo querido. Fique à vontade para quando quiser manter contato e tiver alguma novidade a mais, você retorne aqui no Papo de Porto 013. Muito obrigado, meu querido. Obrigado a você, meu querido. Um forte abraço. Outro. Para quem quiser acompanhar este programa e os demais programas no nosso canal no YouTube, a nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013. E a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus. Posso ir?
Obrigado. Depois eu falo com ele. Deixa eu ver aqui.
Oi, oi, ei, som. Alô, alô, oi, oi. Tem ali no canto, ali no canto.